Daniel, faça essa intercessão por nós, amado. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Momento esse, Deus, de adoração. Momento esse, Senhor, de ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, nesta manhã nós te pedimos, Pai, fala que os Teus servos ouvem, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, como voz, Senhor, de trovão aqui, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz porque é ela que nos orienta, Pai. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E nessa manhã, Senhor, nós queremos sair daqui cheios da Tua presença e da Tua graça, Senhor, acertando o caminho, Senhor. Portanto, Senhor, eu te peço, fala que os Teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Aproveitando que você está de pé, pegue a tua Bíblia. Epístola de Tiago, capítulo 4, o verso é o 14. Apenas a parte A. É a palavra que Deus colocou no meu coração a compartilhar com o teu nesta manhã. E glória a Deus pela tua vida nesta manhã, que se despertou em vir e ouvir a voz do Pai. Que bom que você está conosco aqui nesta manhã. Que bom que você veio nesta manhã adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Epístola de Tiago, um dos últimos livros da Bíblia, antes de 1 Pedro. Você vai encontrar aí a Epístola de Tiago. Se você não trouxe o exemplar bíblico, se é possível de alguém para ler, ou acompanhe aqui no telão onde a Bíblia já projetou. Mas é importante que você leia a palavra do Senhor neste momento. Amém? Eu vou ler a NVI. Aqui, Eric, tá bom? Mas pode deixar, não tem problema se quiser manter essa, mas eu vou ler a versão NVI aqui. Tá bom? Que foi a que eu estudei aqui. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Eu repito para o teu coração. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Você pode se sentar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é a carta de Tiago. Esse é o Tiago que você conhece como o justo, o meio-irmão de Jesus. Temos o discípulo e temos o meio-irmão de Jesus. Essa epístola é frequentemente chamada pelos estudiosos, pelos eruditos, como Provérbios do Novo Testamento. Por que Provérbios do Novo Testamento? Porque esse texto nos traz práticas, conselhos, dentro da sabedoria que Tiago viveu com Cristo, vivenciou em Cristo. Nessa carta nós vamos encontrar ensinamentos éticos, morais, de sabedoria, mas também de fé. De alcançarmos, estarmos mais perto de Deus. Com isso, com práticas de fé. Tiago faz uma pergunta que atravessa os séculos e alcança os nossos corações nos dias de hoje. O que é a vossa vida? Como você tem vivido a sua vida? Quais são as práticas? Quais são as ações? Quais são os anseios da tua vida? Quais são os planos, as metas que você traçou dia após dia a querer conquistar, a querer realizar? E nós vivemos numa geração que faz planos e até planilhas por causa da tecnologia. Planeja a carreira, planeja em ter os seus bens, planeja em ter os seus imóveis, os seus carros, as suas férias, as suas viagens e até a sua aposentadoria. Mas Tiago vem nos confrontar nessa manhã com uma verdade que muitos ignoram. O homem faz planos, mas não controla o amanhã. O homem faz planos, mas não controla o tempo. Isso me confronta também, porque há momentos em que queremos colocar os nossos planos acima dos planos de quem governa
mas o meu coração queima em te liberar algo divino, algo de Deus, algo que venha do céu. Como estão os teus planos diante da vontade de Deus? Como estão os teus planos diante da soberania divina de Deus? Tiago confronta toda essa ilusão do coração, dizendo que as vontades humanas devem não ser estabelecidas se existe uma vontade divina. Que toda vontade é vã se nós não cumprimos a vontade de quem rege os nossos dias. O fôlego de vida foi te dado gratuitamente para que você pudesse viver uma vontade divina sobre a sua humana. Nem o fôlego que você tem hoje é seu, é dado. Não foi conquistado, foi doado. Porque a vontade quis assim a soberana, a que está acima dos céus e da terra. Ele confronta, Tiago está dizendo em sua carta que ele vai confrontar toda a soberba humana de criar vontades próprias sem a validação ou avaliação da fragilidade ou limites sobre a sua soberania. Qual é a sua soberania quando você se encontra em fragilidades e dificuldades? Eu quero te dizer nesta manhã que você não tem o controle que Deus tem. Porque diante das suas fragilidades, diante das suas dificuldades, dos seus limites, Deus ainda tem o controle. Mas você não tem o controle diante das suas fragilidades. Você não tem o controle quando você se encontra em decisões que não deveria ter tomado e não sabe como sair. Aleluia. Mas nessa manhã, há uma palavra que confronta aquilo que você chama de plano. Há uma palavra que confronta aquilo que você chama de vontade, para que você volte ao caminho que vai trazer paz à tua mente, que vai trazer paz ao teu coração, que vai te levar a um lugar de vida eterna, aonde você jamais esperou. Ele confronta toda a soberba humana, todo esse negócio de criar vontades, e que o texto vai dizer no 13, 14 e 15, que as pessoas planejam e têm vontade e querem realizar isso, aquilo, preciso ter isso, aquela cor, aquele jeito, mas esquecem de quem rege a sua vida. Mas esquecem de quem rege o tempo e de quem conta os segundos daquilo que foi dado a você. Gálatas 5,17 vai dizer: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Vai haver sempre um conflito entre a sua carne e o Espírito, porque ambos desejam coisas distintas. A satisfação e o gozo que traz não é o mesmo, tanto para a carne quanto para o Espírito. Não é simiótico, não é uma coisa única, não tem como, não há concordância, diz a palavra de Deus, porque um quer os prazeres carnais, mas o outro quer viver o que a intimidade de Deus quando enxuga. Aleluia, isso a palavra queima no meu coração nesta manhã, porque corrobora com tudo isso que estamos vivendo nesse final de semana, em vivermos a vontade de Deus, em compreendermos que a vontade dele é maior, é melhor, sobre aquilo que desejamos ou planejamos. A carne e o Espírito se conflitam, porque o que deseja-se é diferente de um e de outro. Jesus deixou claro quando veio à terra, que ele disse em alto e bom som: não seja feita a minha vontade. Nós estamos falando de Jesus, aquele que deixou o céu de glória para vir à terra, e mesmo assim está dizendo: a minha submissão é sobre a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, nos céus, na terra, debaixo. Por que Jesus disse isso? Para que ele não pudesse se perder dos seus propósitos em Deus. E se você entender essa palavra nessa manhã, você nunca mais vai se perder dos seus propósitos em Deus. Aleluia. Você nunca mais vai andar no caminho errado. Você nunca mais vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Mas você vai seguir no caminho de graça, de paz, que Cristo estabeleceu para você.
diante de uma consciência de desejo. E o que você quer realizar é consciente, é humano. E aí vem essa verdade de confrontar essa manhã para trazer assim, realmente essa necessidade de criar esse plano, de ter essa certeza de que é isso que você deseja. É necessário. Se esse é o melhor jeito mesmo, se tem que ser desse jeito, não tem outro. Eu quero dizer, tem outro. Tem o plano de Deus. Tem a vontade de Deus. Aí Agostinho vai nos dizer que quem vive como se fosse eterno na terra, não viverá uma eternidade no céu. Porque nós queremos sempre a nossa vontade, e a nossa vontade na terra vai se passando e não vemos o que é necessário realmente sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Deus tem planos para você, guarda isso. Mais do que o que você planejou para 2026 é o que Deus já quer realizar com os planos dele sobre a tua vida. Deus tem planos para você, Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você, Ele fez planos para você desde o dia que você nasceu, desde o dia que você respirou. Deus havia feito planos para a tua vida. Você sentado nessa manhã, nessa cadeira, é o plano de Deus. Essa palavra queima no coração para dizer para alguém: você está aqui porque você é um plano de Deus. Não dá para viver sempre querendo ter a minha razão, os meus conceitos, se desapegue disso, pastor. Não pegou isso semana passada. Enquanto você não desapega, Deus não faz. Enquanto você não deixa a vontade soberana realizar, não vai acontecer. Você vai se frustrar, porque os planos humanos, na verdade, nos frustram. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo já. De querer tanto uma coisa, e ali, somar daqui, tirar dali, sabe? E quando compra, não traz satisfação. Não realizou com satisfação, com regozijo, com alegria no meu coração. Porque era plano humano. E muitos têm vivido frustrados porque traçam planos humanos, aonde não encontra satisfação em resultados finais. Mas Deus está dizendo, se você confiar nos seus planos, o final é um resultado de sucesso, de graça, paz e alegria. O que Deus tem para você, nos planos dele, é que você não se frustre, mas que haja uma alegria abundante, uma paz excitante, ao ponto de você dizer: valeu a pena seguir por esse caminho, valeu a pena seguir esse plano, valeu a pena realizar essa vontade divina, porque no final me trouxe paz, no final me trouxe regozijo. Versículo 13. Hoje ou amanhã iremos, negociaremos, teremos. Ele está dizendo que há um indivíduo gritando: nós vamos conquistar hoje, amanhã. Há um indivíduo traçando planos, metas. Nós vamos negociar, nós vamos adquirir. Observe o versículo 13 agora. Quantas vezes aparece somente a vontade humana nele? Ouça agora vocês que dizem: hoje, amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Só vontades humanas. Não há uma pergunta sobre o que Deus quer comigo nesse ambiente. O que Deus quer para mim nesse negócio. O que eu vou conquistar em Deus não tem. Nós iremos, faremos, negociaremos, teremos lucro. Não há uma preocupação de consultar a vontade de Deus. Não há uma preocupação em viver ou ver se Deus está naquele negócio. O texto mostra o indivíduo construir um futuro como se fosse dono do tempo. Como se fosse dono do amanhã. Como se fosse fácil passar de um dia para o outro. Guarda isso. Não é fácil acordar de um dia para o outro sem viver os planos de Deus. Isso queima no meu coração, sabe?
Porque quando nós queremos viver somente a nossa vontade, parece que os dias ficam mais difíceis. Parece que os dias ficam intermináveis. E não há solução, não há o que traz paz, não há o que traz regozijo, alegria. Eu não encontro a solução. O texto mostra agora indivíduos construindo dentro de suas mentes, de suas perspectivas, um futuro como se fosse dono dele. Que não permitem Deus reger, a colocá-los na rota correta. E até hoje encontramos pessoas assim, que se dizem donas de si mesmo, mas esquecem que o que estão respirando dentro delas não pertence a elas. Que o que bate dentro delas foi permissão de Deus, que construiu uma aliança. E nós nos acostumamos a fazer planos sem oração. E aí nós nos acostumamos a sonhar sem saber se Deus desejou isso para nós. Eu não estou dizendo que é errado sonhar, que é errado planejar, mas eu estou dizendo que a forma que você faz isso sem colocar Deus no seu devido lugar, no centro das coisas, é que está errado. É que vai te levar a se frustrar. Nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Nós queremos realizar sonhos sem entregá-los a Deus. Provérbios narra que há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim dele conduz à morte. Parece. E Deus não quer apresentar algo que parece. Deus veio trazer algo que é real. É o plano dele. O seu plano parece ser bom, mas o de Deus é real e é melhor. Eu fico no plano de Deus. Nessa manhã eu te convido, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ponte de Esperança, a ficar dentro do centro da vontade de Deus, aonde o plano estabelecido é real, é verdadeiro, não parece que é um plano, não é semelhante ao plano, não, é algo único que Deus implantou para você, é o plano perfeito de Deus. Toda vontade que não vem designada por Deus é como um castelo na areia, não tem estrutura. A água leva, o vento leva, os dias passando vão levar. Deus está dizendo que o que você constrói no plano dele, meu Deus, o que você constrói nos planos de Deus é duradouro, é eterno, é permanente, ele se lembra. Deus está te convidando a construir algo no plano dele, no que ele desejou para você, no que ele sonhou para você. Mas você precisa sair, acho que essa é a palavra, dos seus planos. Você precisa se libertar, tá cheio, das suas vontades, do seu querer, para viver algo maior que Deus preparou para você. E é o plano dele. Versículo 14, então, vai me dizer que Tiago está narrando, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Isso é forte. Ele está dizendo, o próximo minuto de vida não está nas suas mãos. Eu repito isso aqui. O próximo segundo de vida, o próximo minuto de vida, a próxima hora de vida não está nas suas mãos. Você não tem o controle sobre a sua vida. Não adianta traçar planos se falta o recurso que sustenta ele. Qual é? A vida. Não adianta eu escrever, eu desenhar, eu desejar, se eu não colocar Deus como centro de todas as coisas daquele que rege a minha vida. Não adianta. Eu não vou ter êxito. Eu não vou ter resultado. Eu vou me frustrar. Existem muitas pessoas deixando para depois o verdadeiro plano que precisa ser vivido hoje. Servir a Deus. Quantos estão desistindo? Quantos estão dizendo não é para mim? Não quero mais. Não faço parte mais dessa igreja. Não quero mais saber de Deus. Não vou mais exercer o meu ministério. Estão esquecendo, estão deixando de lado o verdadeiro plano. Qual é? Servir
Esse é o plano de vida. E Gênesis, quando diz, façamos o homem à sua imagem e semelhança, é para que você pudesse viver um plano verdadeiro, criado da estrutura física à espiritual, da externa à interna, sobre você. E a gente deixa para depois, senão depois eu canto, depois eu prego, depois eu faço, depois eu falo do amor de Deus, depois eu oro, depois eu compreendo, e o seu plano vai te frustrar. Porque o seu plano de deixar para depois não é o plano de Deus de te realizar agora. O que você planeja para amanhã, Deus quer fazer agora em você, Alisson, que nem está aqui. O que você quer deixar para amanhã, Deus quer fazer agora em você. O plano de Deus tem pressa em ser realizado na tua vida. É você que não deixa, é você que sustenta as suas bases culturais, a sua ideologia, a sua cultura, sem deixar que Deus introduza a vontade dele em você. Mas nessa manhã uma palavra que nos confronta dizendo: o plano de Deus tem pressa em ser realizado em você. Glória a Deus. O plano de Deus tem pressa em fazer a vontade de Deus em você. Vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. E o relógio da vida continua correndo. E você se esquivando do plano de Deus. E os dias vão passando. E você se apegando a coisas irrelevantes. E o ano vai chegando ao seu término. E você não se agarrando aos planos relevantes para você, que são os de Deus. Deus tem planos relevantes para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, mas você não se agarra, você não se aproxima, você deixa a sua linha ser escrita longe da linha que Deus escreveu para você. Meu Deus, cubra minha vida, Espírito Santo. Você escreve a sua linha longe, o seu traço longe daquilo que Deus escreveu para você. E Deus está te chamando a escrever na linha dele, a viver aquilo que ele já escreveu. Oh, meu Deus. Tiago usa uma ilustração poderosa para dizer: a vida é como um vapor. Em outras versões é como a neblina. Aparece por um pouco, mas depois desaparece para sempre. É como um vapor, é como a neblina. Aparece por um determinado tempo, mas depois se esvai. Depois some, depois desaparece. Mas entenda que essa vontade divina de Deus não some. Ela não desaparece. Mas ela persiste. Ela permanece. Ela é lembrada por Ele. Esquecida por homens, mas lembrada por Ele. A vontade de Deus sobre nós ainda continua sendo a melhor forma de se viver na terra. Porque nós somos daqui, somos peregrinos. Não dá para viver a nossa vontade se não somos de um lugar, se não somos dessa origem. Nós precisamos viver a vontade da origem da qual nós viemos. Onde viemos de Deus. Parece complexo, mas não é. Você não é daqui, você é de Deus. Siga o plano de Deus. Siga a vontade de Deus. Assim como o vapor, ele diz, ou a neblina, como quem? Bens não permanecem. Títulos, cargos, não permanecem. Riquezas, não permanecem. O que permanece então, pastor? É o que eu fiz dentro do plano de Deus. Porque esse ele não esquece. O homem esquece o que você fez como planos, como estratégia, ou o que você planejou, traçou, não sei. Mas Deus não esquece diante daquilo que você fez nos planos dele. Deus lembra. Deus coloca como princípio a sua conduta de obedecer à vontade dele. De realizar a vontade soberana dele. O que você faz para Deus, guarda isso no teu coração, não esqueça nunca. O que você faz para Deus jamais será esquecido diante da eternidade. O que você faz para Deus é como um pregador disse ontem. O que você faz para Deus? No grande dia, não espere Deus perguntar: cadê suas mãos, cadê suas obras? O que você fez diante do plano que eu tracei para você? Como você viveu a sua vida? Onde estão as suas obras? Onde estão os seus feitos? O que eu faço
Deus jamais será esquecido. Pode ser que você fez tudo para tanta gente, para parente, para cônjuge, para irmão, para irmã, e esqueceram, não se lembram, foram ingratos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você faz para Deus persiste, persiste, permanece, é lembrado. Deus se lembra. Deus se lembra quando não tinha ninguém para fazer aquela oração na vida daquele que estava enfermo naquele hospital que você foi. Deus se lembra com atrás. Quando existia alguém em situação de vulnerabilidade na rua, precisando de uma ajuda, e você se colocou tão prontamente único a estender a mão quando ninguém mais estendeu. Deus se lembra. Deus se lembra das suas obras, assim como o Tiago vai narrar nas suas cartas, que a fé sem a obra é morta. Ele não está anulando a graça. Ele está dizendo que você desvia se você não demonstra. Oh, meu Deus. Deus se lembra. Quando você decide seguir os planos dele, Deus se lembra. As pessoas não se lembram o que você fez ontem. Não se lembram o que você fez há 1 hora atrás. Mas Deus se lembra de quem é você. No grande dia Ele vai dizer: 20 benditos, meu Pai, eu me lembro. Eu lembro como você viveu a sua vida na terra. Eu me lembro como você, de uma forma tão única, singela, liberada, de dizer: eu aceito a tua vontade. Deus está dizendo: lembra, vinde a mim. Ora, macho, aí é o que vale a pena viver a vida na terra. Há uma presença do Espírito Santo trazendo graça sobre nós essa manhã para dizer que no grande dia vai ouvir uma voz de um Pai dizendo: eu me lembro! Glória a Deus! Ele se lembra do seu jeitinho de fazer, do seu cuidado em realizar. Ele se lembra. Mas ainda estamos passando por um processo sobre essa pergunta, que é: o que é a vida que você está vivendo? O que é a sua vida? Lembre-se, a vida passa, mas realizar os planos de Deus reluz numa eternidade de glória. A vida passa, mas a eternidade de Deus continua. O mesmo Deus que diz: o tempo é curto, te faz lembrar hoje que existe uma vida eterna e longa. Eu repito isso aqui no teu coração. O mesmo Deus que diz, está dizendo nessa manhã: o tempo é curto, reage. Porque se você reagir, você vai chegar numa vida longa e eterna. Meu Deus, o que você tem feito da tua vida? Como você tem vivido a tua vida? Debaixo de uma vontade soberana divina, ou sobre a tua vontade, desejo de consciente em causas humanas? O conceito não é quanto tempo ainda temos de vida, mas para quem estamos vivendo nesse tempo. O que estamos realizando nesse tempo. A gente precisa viver o hoje, lembrando que os meus planos, os nossos planos, sem a vontade de Deus, não me levarão a lugar nenhum. E não me levarão à eternidade que Ele já preparou. Como eu estou me introduzindo nos planos de Deus. Como é que Deus não quer fazer, irmão? Às vezes a gente questiona isso, mas Deus não faz para mim. Faz para A, B, C, D. Não é que Deus não quer fazer. É que você não quer se submeter àquilo que Ele já planejou. É diferente. Não é que Deus não quer realizar, não é que Deus é mau. Não, Deus não vai me dar esse carro. Não é que Deus é ruim. É que Ele tem uns planos melhores para você no tempo certo. Mas você não se submete ao que Ele quer realizar. Você não se compadece àquilo que Ele quer fazer de uma forma única em você, diferenciando dos outros. Eu preciso correr. Versículo 15. Tiago vai dizer que ainda há uma voz de verdade. Ainda há uma luz no fim do túnel. Ainda há um Espírito Santo que age diante da consciência humana. Ele está dizendo: se o Senhor quiser, olha que mexe. Se o Senhor quiser,
O jeito mais fácil da gente não se frustrar mais por esses dias é entender que existe uma frase que precisa ser marcada em nosso coração, gravada. Qual é, pastor? Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Não é apenas uma expressão religiosa, guarda isso. E a gente tem esse costume de trazer como bordão, expressão religiosa. Não é! Mas é uma postura de fé. É uma postura de confiança, de sabedoria em quem realiza ou realizou planos em nós. É uma postura. É ter fé. É confiar, acreditar quando mesmo eu não desejo. Meu Deus. Mesmo quando eu não planejo, ter a fé que o que ele planejou é melhor. Chegará dias que nós não teremos resposta. Viveremos dias sem saber o que será o nosso amanhã. Controle, garantias. Mas não pode faltar fé. Que é essa que sustenta os nossos passos sobre os planos regidos por Deus. Chega dias que a gente fala, não sei se eu vou aguentar. Eu não sei se eu vou chegar. Se eu vou sobreviver. Se eu vou tentar passar isso de novo. Mas Deus está dizendo, tenha fé. Porque os meus planos estão sendo estabelecidos em vós. Ainda que custe com dor, com lágrima, com sangue, tenha fé, diz o Senhor nesta manhã. Ainda que seja impossível, eu vou liberar essa palavra para alguém que é profético. É impossível diante aos olhos humanos. É impossível porque o juiz não liberou a causa. É impossível porque a medicina diz que é contrário, não dá. Mas eu estou trazendo uma palavra em Deus nessa manhã. Se você acreditar nos planos dele, vai acontecer. Vai acontecer. É possível, é possível quando eu entrego o meu coração aos caminhos do Senhor. Na vontade de Deus nós não encontramos sorte. Guarda isso, vai. Na vontade de Deus nós não encontramos sorte em nenhum acaso. Mas a permissão para determinar o tempo que aconteça deliberadamente, espontaneamente, divinamente. Não é sorte, não é acaso, é plano de Deus. Eu vou repetir. Não é sorte, não é acaso, é a vontade de Deus. O que ele determina acontece, o que ele fala realiza. Mas você precisa parar de querer controlar. Está na hora de se entregar. Porque nós não encontramos sorte naquilo que vivemos ou que recebemos. Foi a vontade de Deus. Quem tenta controlar tudo vive ansioso. Mas quem entrega os planos, nele descansa. Está precisando descansar. Eu vou repetir. Você está precisando descansar. Você está muito ansioso. Você está muito preocupado com 2026. Com amanhã, você está precisando descansar. Meu Deus. Não é fácil. Mas guarda essa palavra. Você está precisando descansar. Você está precisando descansar. Aí Deus te trouxe aqui nessa manhã para te segurar no colo e falar, vamos fazer do meu jeito agora? Pode ser da minha maneira agora? Você está muito cansado. Você se entregou muito para isso. Você se doou muito para as pessoas. Mas deixa eu cuidar de você agora. Deixa eu fazer o meu plano superabundar na tua vida agora. Deixa os seus planos serem regados no jardim de Deus, para que haja uma colheita de vida eterna. Guarda isso. Deixa os seus planos serem regados no jardim de Deus, para que haja uma colheita de vida eterna. Planejar é ter a maturidade de não transformar os seus planos em deuses. E a gente está formando nossos planos como pequenos deuses da nossa vida, que regem a nossa vida. Deixa na mão dele. Deixa na mão dele. Eu vou dizer isso aqui de novo, porque é o poder dessa palavra. Deixa na mão dele. Para de transformar esse plano como Deus na tua vida. Não é isso que rege você ser fruto do plano de Deus.
Declare agora em nome de Jesus, se o Senhor quiser. Eu vou repetir de novo, você repete, se o Senhor quiser. Ou se não quiser, eu aceito. Eu aceito. Recebe isso em nome de Jesus. Você está declarando essa verdade, dizendo, eu confio, Senhor. Mesmo quando eu não vejo mais chão para pisar. Eu confio, Senhor, mesmo quando eu não tenho mais esperança. Eu confio nos teus planos. Pode ser que o amanhã nunca chegue. Pode ser que a oportunidade de perdoar seja agora. De obedecer seja agora. De servir seja agora. De se reconciliar é hoje, diz o Senhor, porque não tem tempo. Porque se Ele quiser, Ele fecha a válvula do teu tempo e acabou. A oportunidade que Ele está te dando é agora. Perdoa. Se reconcilia. Volta! Não se esqueça disso, não somos donos do tempo, não temos garantia do amanhã. Eu dependo dele. Eu dependo dele. Eu sou dele, por isso dependo dele. Nada do que eu tenho ultrapassa a minha dependência dele. Eu posso ter toda a riqueza do mundo e mesmo assim ser dependente dele. Eu sou dependente dele. Nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei, nada do que eu adquiri me faz perder a dependência dele. Eu sou dependente dele. Nada do que eu tenho me traz a garantia de dizer eu não sou autossuficiente, eu não preciso de nada. Não, nós somos dependentes, porque a hora que Ele quiser fechar a válvula da vida, acaba tudo. Eu sou dependente. A maior segurança que nós temos na vida é saber o que vai acontecer. Não é saber o que vai acontecer amanhã, mas é saber que amanhã Deus já está lá. Sou dependente. É isso, é dependência. Pastor, então por que nós devemos aceitar e seguir os planos de Deus? Para que a gente não se perca amanhã do caminho correto. Muita gente já se perdeu porque não seguiu o plano. Deus, no momento em que você nasceu, Ele repite isso aqui. Desculpa ser repetitivo. Ele já havia traçado um plano e escrito uma história para você. Mas por que tanta frustração? Porque você se perdeu. Mas hoje é tempo de voltar. Dá tempo ainda de voltar. Não quer dizer que a gente vai estar imune às privações, às dores, não é isso. Mas como nós estamos no plano, fica mais fácil passar. Fica mais fácil não se perder. Quando Deus dirige seus passos, você não precisa conhecer o caminho. Você só segue. O futuro Ele já garantiu. O amanhã já está nas mãos dele. Cada novo amanhecer não é um direito conquistado, mas uma misericórdia recebida. Guarda isso. Não é que você tem o direito do amanhã, não é isso. É que a misericórdia te deu o direito. A graça. E sem essa, não há vida. E sem essa, não há misericórdia. A graça abundante de Cristo sobre nós. Eu quero terminar dizendo, não entregue sua vida aos seus planos, mas entregue os seus planos ao Deus que controla a sua vida. Filhos do homem cantavam um louvor que dizia assim: Tu és minha vida, Jesus, és o meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, é o meu alimento. O que eu preciso é entender que eu sou alimentado por uma vontade divina que não me deixa parar enquanto não se conclui os planos. Ele diz: sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Se coloque de pé. Aí ele diz assim: atrai o meu coração, o Espírito Santo. Atrai o meu coração. É o que você precisa. Tudo que eu quero. Você pode repetir essa verdade? Atrai o meu coração. Fica mais perto dos seus planos.
Atrai o meu para mais perto da tua vontade. Eu posso te tocar quando eu estou mais perto. É que você está tão distante, você não sente mais o toque do Pai, porque você está distante. Você afastou tanto do Pai. Oh, glória! Você está tão longe como o filho pródigo, dizer, é a minha vontade, é o meu desejo, é a minha consciência, e você se afastou. Mas hoje Ele está te chamando para mais perto. Então, seu Espírito é o meu alimento. Declare de novo, isso atrai meu coração, meu coração. Atrai meu coração. Atrai o meu coração. Eu preciso orar com você que quer voltar para os planos. Eu quero orar com você nessa manhã que está entendendo que precisa voltar. Está se frustrando muito, começou mais 6 meses de passaram. E você não viu nada porque você não tem tolerância. Porque você não viveu a vontade soberana. Porque você não quer orar. É com você que eu quero orar essa manhã. Tu és minha vida. Se você tiver intimidade, você aproxima de alguém. Você aproxima de alguém. Vamos orar como igreja. Se a sua família tiver aí, se você tem comunhão com esse irmão, eu amo você. Mas é importante agora que você entenda que o plano do Senhor vai ser estabelecido nessa manhã. Sobre a tua vida e sobre a vida do teu irmão. Eu oro com você, Senhor. A tua palavra foi regida nesta manhã pela tua mão e eu sou o vaso. Senhor, a tua palavra foi instruída sobre nós. Eu sou filho do Senhor. Eis-nos aqui para viver dias diferentes, Senhor. Por muitos dias gritamos em nossa alma, estamos cansados. Por muitos dias berramos em nosso coração, não dá mais. É porque nos afastamos. Mas eis-nos aqui, Senhor, a viver uma vida, Pai. Oh, de obediência na tua presença. Nós estamos clamando em viver a tua vontade nessa manhã. Que morra a nossa vontade. Que morra o velho homem, a criatura. E que nasça nessa manhã o Filho de Deus. Que quer viver a vontade de Deus. Oh, meu Deus. O Espírito Santo é que eu sinto. O Espírito Santo é que eu sinto. Porque eu viver a tua vontade nesta manhã. Estamos cansados.